Atenção! Começa agora uma teleaula de Química do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 42. Bons estudos! Gente, eu não imaginava que o petróleo era tão importante. E você? A separação das substâncias que estão misturadas no petróleo é feita através da destilação fracionada, lembra? A gente já viu isso nas nossas teleaulas. Olha, depois que eu fiquei sabendo que do petróleo sai a matéria-prima para mais de 2.000 produtos diferentes, eu fico vendo o petróleo em tudo. Em saquinho de plástico, roupas de nylon, tintas, tênis, móveis, colchões, peças de avião, de carro, de ônibus. O petróleo traz muitos benefícios para o homem. Mas também quando acontece um derramamento de petróleo, é a maior catástrofe. Como é que será que se limpa um derramamento de petróleo? Será que é como se tira a gordura das coisas? Na teleaula de hoje, você vai aprender que o petróleo serve também de fonte de hidrogênio para a produção de adubos. Vai ver como o detergente age para limpar o petróleo derramado num acidente. Vai saber o que é tensão superficial e pontes de hidrogênio e por que o gelo boia na água. Ai, que susto! Adivinha de onde eu venho? Sei lá, de casa? Não, de uma fábrica de fertilizantes. Vou levar esse adubo pro pessoal lá do sítio. E adivinha o que eu descobri? Ih, você quer que eu adivinhe de onde você veio? Adivinha o que você descobriu? Que coisa! Não, eu tenho certeza. Quando você souber, você vai ficar muito interessado. Você sabia que o petróleo também é muito importante para a alimentação? Alimentação eu não sabia, não. Eu sabia que o petróleo era muito importante na produção de uma porção de produtos, né? Agora, comida é a primeira vez que eu ouço falar. Não, Cecé, não é que a gente vai comer produtos derivados do petróleo. Mas é que uma fração do petróleo serve para a fabricação de adubos. Ah, quer dizer então que a gente fabrica fertilizante a partir da gasolina, por exemplo? A gente tem... Bom, olha, só indo na fábrica que eu fui pra gente saber. O pessoal da fábrica me explicou. Para transformar o nitrogênio do ar em amônia e nitratos, que são compostos que as plantas conseguem absorver, precisa de hidrogênio. E uma das frações separadas do petróleo é usada como fonte desse hidrogênio, entendeu? Por isso, até para alimentação, o petróleo é importante. Acho que entendi. Petróleo é fonte de hidrogênio, que serve para a produção de amônia e nitratos, que são usados na fabricação dos adubos. O petróleo é uma das fontes de matéria-prima mais importantes no mundo atual. Ele gera milhares de produtos. Por isso ele também é conhecido como ouro negro. Mas será que as pessoas sabem quantas coisas se tira do petróleo? Vamos ver. O que dá pra fazer com o petróleo? Gasolina, gás de cozinha. É todo combustível, plásticos e etc. Óleo diesel. Querosene vem do petróleo, asfalto também. Lubrificantes, plásticos e outros derivados. O petróleo é o segundo maior negócio do planeta. É por isso que todo mundo fica brigando por ele. O país que tem reservas petrolíferas está feito na vida. O Brasil produz, mas não o suficiente. Por isso, ele precisa comprar petróleo do exterior, que vem nos navios petroleiros. Olha aí, por falar em transporte de petróleo, aí, olha o que aconteceu. Outro derramamento no mar. Que coisa horrível. Coitadinho dos bichinhos, ó. E olha só, o mar ficou cheio de petróleo até a praia. E eles falam como é que se limpa? Tá escrito aí? Bom, deixa eu ver. Olha, diz sim. Está escrito aqui que dependendo do tamanho do derrame, eles vão lá com uma bomba e chupam o petróleo. Às vezes eles queimam e às vezes eles jogam detergente. Detergente? Igual aquele que a gente usa em casa para lavar louça e panela? Não acredito não. Por que você não acredita, Zezé? E os peixinhos não iam morrer se jogasse detergente neles? Zezé, acontece que esse detergente que a gente usa para lavar pratos e panelas, esse detergente não é tóxico. Ué, então por que vivem reclamando que estão jogando muitos detergentes nas águas dos rios? Bom, isso eu não sei, mas como eu sabia que esse assunto ia cair na nossa teleaula de hoje, eu fui atrás de um cliente aqui da banca que é técnico numa fábrica de detergentes. E ele explicou por que estão jogando detergente na água e por que os peixinhos não morrem? Bom, ele me disse o seguinte...
Quando você joga muito detergente na água, os peixes do rio morrem porque o oxigênio que normalmente está dissolvido na água vai embora. Calma aí. Quer dizer que tem oxigênio dissolvido na água? Tem sim. Senão como é que os peixes poderiam viver dentro da água? É mesmo? Eu nunca tinha pensado nisso. Eles usam o oxigênio que está dissolvido na água para respirar. Mas não é só o oxigênio que se dissolve na água. Outros gases que estão na atmosfera também se dissolvem. É claro que cada gás tem uma solubilidade diferente. Solubilidade, medida da capacidade que uma substância tem de se dissolver em outra. As moléculas de água que ficam na superfície estão fortemente atraídas para os lados e para baixo. As moléculas de água que estão no meio do líquido são atraídas por outras moléculas de água em todas as direções, para cima, para baixo, para os lados. Mas as moléculas que ficam na superfície são atraídas só pelas moléculas que estão do lado e no meio do líquido, porque fora tem ar. É como se formassem uma película fininha de moléculas. É a tensão superficial da água. É por causa da tensão superficial que alguns insetos conseguem andar sobre a água. E é por causa dela também que a gente consegue colocar na superfície da água objetos que têm densidade maior do que ela. Uma folha de papel alumínio, por exemplo. Apesar do alumínio ter uma densidade maior do que a água, ela não afunda. Ela fica sobre a água. Mas você pode fazer mais experiências na sua casa. E você? Bom, eu fiz todas as experiências que a Áurea disse. E você conseguiu entender o que acontecia? Eu anotei todos os resultados para discutir com a Áurea depois. Bom, primeiro coloquei com muito cuidado uma agulha. Você acredita que ela ficou flutuando em cima da superfície da água? Depois fiz como a Áurea falou. Peguei um palito, molhei no detergente e coloquei perto da agulha. E sabe o que aconteceu? Nem imagino. A agulha foi para o fundo na mesma hora. Eu fiquei tão encafifado que eu repeti a experiência com uma taxinha. Aconteceu a mesma coisa. Foi só colocar o palito com detergente que a taxinha afundou. Puxa, por que será? Será que é o palito ou o detergente? Olha, Zezé, você sabe que eu tive a mesma dúvida? Daí eu resolvi pensar um pouco. Vamos pensar um pouco. Como posso saber se é o palito ou o detergente que faz a taxinha afundar? Ah, já sei. É só repetir a experiência com um palito limpo, sem detergente. O que será que acontece? Puxa, não acontece nada. Então é por causa do detergente mesmo que a taxinha afunda. O palito em si não provoca nada. É o detergente que faz a agulha e a taxinha afundarem. Peraí. O que será que o detergente que tá no palito faz? Bom, a Áurea me explicou. Para você entender melhor, nós temos que saber um pouquinho mais sobre a molécula de água. Uma parte da molécula de água está carregada positivamente e a outra negativamente. Os átomos de hidrogênio têm um pouquinho de carga positiva e o átomo de oxigênio tem um pouquinho de carga negativa. Isso faz com que a molécula de água tenha um polo positivo e um polo negativo. O polo negativo de uma molécula atrai o positivo de outra. Formam-se ligações fortes, que são chamadas de pontes de hidrogênio. Mas o que essa ponte de hidrogênio tem que ver com a agulha que vai lá pro fundo depois que você colocou o palitinho com detergente? Bom, Zezé, é o seguinte.
É que quando eu coloquei o palito com detergente, algumas moléculas de água da superfície foram substituídas por moléculas de detergente. E aí algumas pontes de hidrogênio foram quebradas. Quando as moléculas de detergente se misturam com as moléculas de água da superfície, diminui a tensão superficial da água. Foi por isso que a agulha afundou. Existe uma maneira bem simples de mostrar a existência dessas pontes de hidrogênio. Olha só, um copo de água e uma pedra de gelo. Por favor, por que o gelo, que é água na forma sólida, boia na água líquida? Ué, porque ele é leve, né? Porque ele é menos denso que a água. Ele é água, é mais leve do que a água. Ah, não sei não. Que é duro? Porque ele é água, né? Porque não pode afundar, ele é leve. O gelo boia porque tem densidade menor que a água na forma líquida. E por que isso acontece? Por causa das pontes de hidrogênio que ligam as moléculas de água. No caso do gelo, elas se ligam de maneira mais aberta, provocando uma expansão no gelo, que acaba boiando. Quem diria, hein? O gelo boia porque suas pontes de hidrogênio são mais abertas do que na água, na sua forma líquida. Oxa, quem diria? Escuta, Clóvis, por que forma aquela espuma quando a gente agita a água com sabão ou detergente, hein? Essa foi uma das primeiras coisas que eu perguntei pro pessoal lá da fábrica de detergente. A espuma nada mais é do que um montão de bolhas de ar. Quando você agita, você coloca ar dentro do líquido. Olha, de tanta gente falar em espuma, olha esse menino brincando de fazer bolinha de sabão, ó. Bem, enquanto a gente fica lembrando da nossa infância, você aí trate de cuidar do seu futuro. Que tal uma boa revisão no que a gente viu hoje? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Nessa teleaula, vimos que além dos combustíveis, o petróleo gera centenas de outros produtos. Aprendemos que uma das frações tiradas do petróleo serve de fonte de hidrogênio para a produção de adubos. Vimos também que o petróleo serve de matéria-prima para a fabricação de plásticos, que são produtos muito importantes para a vida moderna. Vimos que quando acontece derrame de petróleo no mar, a limpeza é feita com detergentes. Também aprendemos que as moléculas de água têm polos positivos e negativos, que se ligam através das pontes de hidrogênio, e que a tensão superficial é capaz de fazer com que substâncias mais densas que a água boiem na superfície. Bom, agora é com você. Comece dando uma boa lida no seu livro para saber se você entendeu tudinho que a gente aprendeu hoje. E até a próxima. E nas próximas teleaulas eu não vou estar mais aqui, sabe? Porque eu vou ter que viajar. Mas olha quem vai ficar aqui na banca ajudando o Clóvis, ó. Oi, eu sou a Maristela. Eu trabalho de dia e estudo à noite, por isso eu não tenho tempo a perder. E eu não vejo a hora de começar a nossa próxima teleaula, pra gente estudar juntos. Eu adoro química. Bom, tchau, Zé. Tchau. Tchau, Zé. Tchau. Bem-vinda, Maristela. Obrigada. Tchau. Tchau, pessoal.